Será que nós estamos vivendo uma bolha de inteligência artificial? Antes de responder essa pergunta, deixa eu explicar rapidamente o que é uma bolha, né? Pra você não se perder. Muita gente escuta essa palavra bolha e pensa imediatamente em fraude, golpe ou uma tecnologia que não vai funcionar. Mas bolha não é isso. Uma bolha acontece quando o preço de um ativo sobe muito mais rápido do que a capacidade real daquele ativo gerar retorno no futuro. É quando o mercado começa a pagar hoje por um cenário quase perfeito lá na frente. A tecnologia pode ser real, a empresa pode ser muito boa, o produto pode mudar o mundo, mas mesmo assim o preço pode ter ido longe demais. Foi exatamente isso que aconteceu com a internet no final dos anos 90. A internet não era uma mentira, ela realmente mudou o mundo. O problema é que o mercado começou a agir como se qualquer empresa que colocasse .com no nome fosse transformar aquilo numa máquina de dinheiro. A tecnologia venceu, mas uma quantidade enorme de investidores perdeu dinheiro. Essa é a diferença fundamental. Uma revolução tecnológica pode estar certa e errada ao mesmo tempo. Várias teses de investimento podem estar completamente erradas. Então talvez a pergunta não seja se a inteligência artificial é revolucionária. Isso ela já provou que é. A pergunta é outra. Será que o mercado está pagando caro demais por uma visão muito específica de como esse avanço e essa revolução vai acontecer? Porque existe uma tese que vale trilhões de dólares hoje. A tese é que o futuro da inteligência artificial vai ser dominada por algumas empresas americanas. Modelos de inteligência artificial, tipo GPT, Cloud, gigantescos, funcionando dentro de um data center igualmente gigantesco. Só que essa tese começa a sofrer uma pressão de dois lados. De um lado, a gente tem o avanço da eficiência, modelos menores, especializados e até modelos rodando diretamente nos aparelhos. Do outro, nós temos a China, oferecendo modelos competitivos por preço muito menor. E é sobre essa dupla pressão que eu quero conversar com você. Primeiro, deixa eu trazer alguns números para você entender o tamanho dessa aposta. A projeção para 2026 indica que a Microsoft, a Amazon, a Alphabet, a Meta e a Oracle podem investir juntos algo entre 660 e 690 bilhões de dólares em infraestrutura. Grande parte desse dinheiro já está indo para a inteligência artificial, chips e redes de comunicação, e principalmente data center. É quase 700 bilhões de dólares em apenas um ano. Isso é muito dinheiro. Meu Deus, é muito dinheiro. E existe um outro número ainda mais impressionante. Microsoft, Meta, Oracle, Amazon e Alphabet, que é o Google, né, já assumiram aproximadamente 1,09 trilhão de dólares em compromissos futuros de aluguel, e grande parte desse aluguel é do quê? Data center. São contratos que podem durar muitos anos. Ou seja, a gente não está falando apenas de uma intenção de investimento. A gente está falando de um investimento real, já provisionado para o futuro. Parte relevante dessa capacidade projetada já está sendo contratada antecipadamente. O que é um data center? Só para a gente não ficar preso no termo técnico. Data center é basicamente uma instalação gigantesca, cheia de servidor de chip, sistema de refrigeração, equipamento de rede, funcionando 24 horas por dia. É ali que os modelos recebem a sua pergunta. Sabe aquela pergunta? ChatGPT, qual que vai ser a temperatura amanhã? Vai chover ou vai ter sol amanhã? Aí a informação vai para um data center, lá dentro ela gira, volta para você e precisou dessa estrutura. Ali os modelos vão fazer o cálculo, vão desenvolver e devolver a resposta. Tem uma palavra que você vai ouvir muito nesse meio, se você está estudando, se você está ouvindo sobre isso, que é a palavra CAPEX. Não precisa imaginar nenhum bicho de 7 cabeças. CAPEX é o dinheiro que uma empresa investe na construção de ativos que vão durar vários anos. Prédios, máquinas, servidores, chips e infraestrutura. Então o CAPEX que essas empresas têm nesse sentido está sendo muito alto nesse investimento em data center. Só que o mercado aceitou a seguinte lógica: se a inteligência artificial vai dominar a economia, a demanda por processamento vai ser praticamente infinita. Se a demanda será infinita, quem controla os chips e os data centers controla o futuro. Essa é a lógica hoje. E se as empresas controlam o futuro, elas merecem valer o quê? Valer trilhões de dólares. É isso. Essa é a aposta. A NVIDIA é o maior símbolo dessa história. Agora, no início de agosto, agora de 26, ela está valendo perto de 5 trilhões de dólares. É uma empresa extraordinária, não existe dúvida sobre a importância dela na corrida. Mas empresa extraordinária não é sinônimo de ação barata. É aí que toda a tese de investimento precisa responder uma pergunta simples: quem vai pagar essa conta? Construir infraestrutura é uma coisa, ter retorno suficiente para justificar toda essa infraestrutura é outra, mas assim, completamente diferente. Hoje uma parte importante do mercado está partindo da premissa de que o futuro da inteligência artificial depende necessariamente de modelo cada vez mais veloz, rodando em data center cada vez maior.
Mas se essa premissa, pelo menos, assim, tiver parcialmente errada, não estou dizendo que os data centers vão desaparecer, isso até seria absurdo. Mas pode ser que nem toda essa atividade precise passar por um modelo gigantesco na nuvem. Para resumir um documento, organizar uma agenda, classificar um e-mail, responder pergunta interna de uma empresa, ou executar uma função específica, muitas vezes um modelo menor já é suficiente. Em alguns casos pode ser até melhor, porque um modelo especializado não precisa saber escrever poesia, programar, analisar radiografia, explicar física quântica ao mesmo tempo. Ele pode ser treinado para executar muito bem uma única atividade. É como usar um caminhão para entregar uma pizza. O caminhão consegue entregar pizza, mas talvez exista uma maneira um pouco mais eficiente, barata e racional de fazer isso. E nós tivemos um exemplo recente, bastante simbólico dessa mudança. A startup PrismML afirmou ter conseguido fazer uma versão do modelo aberto Queen da Alibaba, com 27 bilhões de parâmetros, funcionar inteiramente um iPhone 17 Pro. A Apple chegou a conversar para avaliar o que estava acontecendo ali, ficou espantada. E a Apple está começando a investir nessa ideia de que os modelos podem rodar em dispositivos. Isso não significa que amanhã todo o iPhone vai substituir um data center. Mas está mostrando uma coisa importante. Modelos muito maiores podem começar a funcionar localmente no próprio aparelho, muito antes do que muitas pessoas imaginavam. E quando o modelo roda no aparelho, o custo marginal muda. A empresa não precisa mandar cada solicitação para um servidor distante, ou processar tudo num data center e pagar a conta de energia, de infra por cada pergunta. Além disso, o processamento local pode melhorar a privacidade, diminuir a latência, que é o tempo que vai entre você fazer a solicitação e receber. Isso não vai eliminar a nuvem, mas pode comer pela borda. Uma parte importante da demanda pode não precisar mais de data center. E no mercado financeiro, pequenas mudanças de premissa podem causar mudanças gigantescas de preço. E a gente vai para a segunda pressão, a China. Vamos imaginar que eu esteja errado nessa primeira parte. Vamos imaginar que os data centers continuem sendo absolutamente essenciais. Ainda assim, existe uma segunda pressão sobre as empresas americanas. A China. Porque não basta existir demanda por data center. Também é necessário que as empresas consigam cobrar caro pelo serviço para preservar essas margens elevadas. E os modelos chineses estão pressionando justamente esse ponto. Hoje o mercado precisa que essas empresas americanas consigam perto de 200 bilhões de dólares de lucro por ano para se manter nesse valuation elevado. Mas pensa comigo, DeepSeek, Kimi, outras famílias de modelos estão mostrando que é possível competir com o mercado americano utilizando a arquitetura mais eficiente, modelo aberto e preço agressivo. O DeepSeek V3, por exemplo, ficou conhecido por usar uma arquitetura chamada mistura de especialistas. O modelo tinha 671 bilhões de parâmetros no total, mas ativava aproximadamente 37 bilhões para processar cada token. Traduzindo, ele não precisava ligar a cidade inteira para acender uma lâmpada. Ele selecionava somente as partes necessárias para resolver cada problema. E a pressão de preço ficou ainda mais evidente nas gerações seguintes. O modelo em que esse vídeo está sendo gravado, o DeepSeek V4 Flash, cobra 14 centavos de dólar por milhão de token de entrada e 28 centavos por milhão de token de saída. A versão Pro cobra 43,5 centavos na entrada e 87 na saída. Pra você ter uma ideia, o GPT-Sol custa 5 dólares por milhão na entrada e 30 dólares na saída. O Terra custa 2 na entrada e 12 na saída. É claro que não é uma comparação perfeita. Os modelos têm capacidades, velocidades e várias diferenças, né? Preço baixo não significa automaticamente produto melhor, mas a diferença é grande demais para ser ignorada. Em algumas dessas comparações, a gente não está falando de 10, 20 ou 30% mais barato, a gente está falando de múltiplos de diferença. E o mesmo Kimi, outro modelo chinês, já oferece versões voltadas para tarefas complexas, contextos enormes, aumentando ainda mais a quantidade de alternativas. Então, mesmo que a demanda por inteligência artificial cresça muito, a concorrência pode impedir que as empresas americanas cobrem os preços que o Wall Street está projetando. E esse é um padrão antigo. A tecnologia boa atrai concorrência. A concorrência pressiona preço. Preço menor reduz margem. Foi assim com computadores, smartphone, telecomunicações, streaming de vídeos e vários outros setores. É assim com a pizzaria aí do lado da sua casa. No começo existe escassez, depois surgem concorrentes. O produto melhora, fica mais barato e se transforma numa commodity. Para o consumidor isso é maravilhoso. Para uma empresa precificada como se fosse manter margem extraordinária para sempre, talvez não seja tão maravilhoso assim. A conta precisa fechar. Até aqui eu falei de tecnologia. Agora vamos falar rapidamente de dinheiro. Porque no fim do dia o mercado financeiro não vive de promessa. Vive de lucro. Vamos fazer uma conta simples. Não é uma projeção exata, é uma conta de padeiro para a gente entender a ordem de grandeza dessa aposta. Uma empresa valendo 5 trilhões de dólares, negociada a 25 vezes o lucro, precisa gerar 200 bilhões de dólares de lucro líquido por ano para sustentar essa relação. Vamos imaginar apenas, assim, exercita a tua mente para imaginar que essa economia ela esteja apoiada em 2 bilhões de usuários. É coisa pra caramba. 200 bilhões de dólares dividido por 2 bilhões de usuários são 100 dólares de lucro por usuário todo ano.
Mas atenção, a gente está falando de lucro, não de faturamento. Caso a margem líquida for de 25%, é necessário $400 de receita por usuário, com 2 bilhões de usuários. Isso dá algo perto de $33 por mês por pessoa. E essa conta seria apenas para justificar aquela camada da cadeia. Ainda existe a empresa de nuvem, a fabricante do software, a fornecedora de energia, o desenvolvedor e várias outras companhias que vão tentar capturar valor desse usuário. É claro que não vai ser apenas o consumidor que vai pagar. Empresas vão pagar por produtividade, governo vão contratar sistema, a IA pode criar novos mercados e vai criar. Mas a pergunta continua válida. Da onde vai vir um dinheiro suficiente para remunerar todo mundo no nível que já está embutido nos preços atuais? Porque uma coisa é bilhões de pessoas usarem inteligência artificial, outra coisa é bilhões de pessoas gerarem receita suficiente para pagar toda essa estrutura com margem elevada durante décadas. Uso não é igual lucro, popularidade não é igual rentabilidade e tecnologia revolucionária não é automaticamente um bom investimento em qualquer preço. Agora deixa eu fazer o papel de advogado do diabo. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que a procura por processamento cresça muito mais rapidamente do que a eficiência dos modelos. Pode ser que os agentes de inteligência artificial passem a executar muitas tarefas diariamente na nuvem. Pode ser que carro, robô, pesquisa científica, medicina, automação empresarial consuma toda a capacidade que está sendo construída. E ainda a falta de data center. Hoje, inclusive, várias empresas dizem que enfrentam restrições de capacidade e que conseguem vender rapidamente a infraestrutura que coloca essa capacidade em funcionamento. Esse cenário existe e precisa ser respeitado. O objetivo desse vídeo não é dizer que a inteligência artificial vai fracassar, muito menos dizer que as empresas americanas vão desaparecer. A questão é outra. Mesmo que a melhor projeção se confirme, quanto desse futuro já está no preço? Essa é uma das perguntas mais importantes para qualquer investidor. Porque investir não é apenas encontrar uma empresa boa. É encontrar uma empresa boa por um preço que justifique, que ofereça retorno. Você pode acertar completamente sobre o futuro de uma tecnologia e mesmo assim perder dinheiro nessa ação. Foi o que aconteceu com muitos investidores na bolha da internet. Eles acertaram que a internet mudaria o mundo, só erraram o preço. Estamos numa bolha de inteligência artificial? Eu não diria que existe uma bolha em toda inteligência artificial. A tecnologia real é útil e vai transformar uma parte enorme da economia. Mas pode existir uma precificação exagerada, concentrada em algumas empresas americanas e uma tese muito específica. Essa tese está sendo pressionada de dois lados. De um lado, eficiência, modelos menores de especialização e processamento local. Do outro, a China, com modelos competitivos e preços agressivos. A IA pode vencer e vai vencer. Algumas ações podem decepcionar e esse é o ponto mais importante para você que investe. Investir não é se apaixonar por uma tecnologia. Não é olhar para uma tendência e perceber que ela vai crescer simplesmente como comprar assim, uma empresa ao léu. Investir não é apostar, é calcular, é entender preço e margem, concorrência, fluxo de caixa, risco e a capacidade real de transformar a inovação em lucro. Isso também não significa que não existam oportunidades. No mercado não basta estar certo sobre o futuro, você também precisa pagar um preço racional por ele. Se esse vídeo te ajudou a pensar sobre inteligência artificial com um pouco mais de calma e um pouco menos de euforia, já valeu a pena. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a ideia aqui não é vender medo e também não é vender hype. É entender onde estão os riscos e onde estão as oportunidades para você. Eu te agradeço por ficar até aqui.